Bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui é a pastora Eliana do Ministério Aliança Fiel. Vamos meditar na palavra do Senhor em Amós, capítulo 8, versículo 11, que nos diz assim: Dias virão em que eu vou mandar a fome sobre o país. Não será fome de pão, nem de sede de água, e sim fome de ouvir a palavra de Deus. É tão bom ouvir a voz do Senhor. Hoje nós ouvimos a voz do Senhor através da palavra que é ministrada, de louvores que são entoados ao Senhor. E nós sabemos que ouvir a voz de Deus é maravilhoso. Todas as vezes em que nós nos prontificamos a estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. A ausência da voz de Deus é algo que nos traz inquietação, desespero. Quando Deus quer falar, mas os nossos ouvidos não estão prontos para ouvir, parece que a voz de Deus está ausente. Nós podemos descobrir que esse sentimento de não conseguir ouvir a voz de Deus é um obstáculo que nós mesmos colocamos, porque muitas vezes a voz do Senhor vai vir nos direcionar, falar algo que muitas vezes não vai agradar o nosso coração. Quando a voz do Senhor estiver ausente, pare para pensar se não é os seus ouvidos que estão fechados para a palavra. Quando o Senhor diz aqui a fome e a sede da palavra é maior do que a necessidade de alimentos, porque nós podemos estar saciados de alimento, de água, mas a nossa vida pode estar em escassez. A nossa vida perde totalmente o sentido sem a presença de Deus. A voz de Deus, ela precisa ser audível. Nós podemos escutar várias coisas, mas ouvir a voz de Deus é diferente. Porque você tem que se atentar, você precisa conhecê-lo, e nós só conhecemos a palavra através das Escrituras Sagradas. Nós só podemos ouvir a voz do Senhor quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós estamos ouvindo a direção que Ele quer nos dar. Aí o nosso coração, ele se alegra. E quando nós estamos prontos a ouvir a voz do Senhor, nós silenciamos todas as outras vozes que tentam nos dar direção. Deixe a voz de Deus conduzir a sua vida. Silencie todas as vozes que têm tentado te direcionar. Coloque no seu coração a palavra de Deus. Talvez a ausência da voz do Senhor está em sua vida, não porque Ele calou-se, não porque Ele não deseja te abençoar, te direcionar. Talvez a voz de Deus está silenciada por você mesmo, porque nós temos esse poder de silenciar a voz de Deus dentro de nós. Quando nós não damos ouvidos àquilo que o Senhor vem alertando. Porque naquele tempo o povo de Israel, eles ouviam a voz do Senhor, que ecoava através da vida dos profetas. O que os profetas faziam? Eles alertavam a nação daquilo que eles estavam cometendo de errado, o pecado. Os profetas alertavam que era para eles se arrependerem, porque o castigo iria acontecer. E hoje nós também somos assim. O Senhor, ele vem alertando sobre as consequências das nossas atitudes, dos caminhos que nós escolhemos.
Quando nós insistimos na prática do erro, nós estamos fazendo como o povo de Israel. Nós estamos nos acostumando a ouvir a voz de Deus, mas não estamos nos atentando para ela. Então, quando Deus tem a sua voz ignorada pela dureza do nosso coração, nós entramos em sofrimento, nós entramos em desespero. Quem nunca passou pela situação, pelo momento de que parece que a voz do Senhor se calou, a ausência da voz de Deus, ela é desesperadora. É aquele momento em que você ora, a resposta não vem, você pede uma direção, o Senhor se cala, você está em uma circunstância, você não consegue sair dela, você não vê saída, porque a ausência da voz de Deus está em sua vida. Mas não é porque Deus deixou de falar, é porque o nosso coração, muitas vezes, ele está duro, insensível. O Senhor, ele sempre vai ecoar a sua voz na nossa alma. Porque a nossa alma, ela clama, ela grita por salvação. A nossa alma, ela milita 24 horas contra os desejos da nossa carne. Então a nossa alma sempre vai clamar para ouvir a voz de Deus, sempre vai estar buscando saciar essa sede, essa fome de Deus. Então abra a sua Bíblia, deixe a voz do Senhor ecoar na sua alma. Não silencie a voz de Deus em sua vida. Coloque o seu coração pronto para ouvir a direção do Senhor, porque Ele continua falando. Antes que venha o tempo do silêncio de Deus na sua vida, saiba que Ele continua falando. Que o seu coração tenha sensibilidade no dia de hoje, de poder ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Talvez você pensou que Deus se calou, mas vamos parar para analisar o nosso coração. Será que não é o nosso coração que se fechou para a palavra de Deus? Para a voz do Senhor? O Senhor, Ele continua salvando, curando, libertando, restaurando. O Senhor, Ele continua com as mãos estendidas para salvar. E os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o seu clamor. Então abra o seu coração nesta manhã para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, que o seu dia seja um dia maravilhoso e abençoado, em que você possa ouvir a voz do Senhor no silêncio do seu coração. Tenham todos um dia abençoado e fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.